Faz algum tempo que eu gravei um vídeo sobre orçamento familiar, sobre como organizar a vida financeira da família, né? Então, organizando as finanças pessoais, alguma coisa assim. E a Sandra Sanches comentou nesse vídeo que tinha gostado muito das dicas, mas que ela tinha dificuldade, ela não sabia como começar justamente a dar essa virada financeira na vida, a se organizar, a se livrar de dívidas e etc. Eu não sou nenhuma expert no assunto, mas é um assunto que eu estudo muito, que eu tenho muito interesse e então eu acho que eu posso sim passar algumas dicas para ela, né, para ela começar. Eu acho que assim, o ideal é ela procurar alguém especializado, se precisar de uma ajuda mais próxima, mas eu vou citar aqui, eu acho que atualmente o maior especialista financeiro, que é o Dave Ramsey. Ele é um americano que ele tem um programa de rádio nos Estados Unidos, tem várias obras, vários livros sobre finanças e ele construiu um império praticamente falando sobre finanças pessoais e ajudando as pessoas a se organizarem. E é legal que ele, no programa de rádio dele, as pessoas ligam com dúvidas sobre o que fazer em determinadas situações e ele ajuda, ele orienta o melhor caminho a seguir. Nossa, não sei se está um pouco embaçado, parece um pouco embaçado, mas acho que não. E ele orienta como solucionar cada situação e etc. Ele até criou uma universidade, chama Financial Peace University, a Universidade da Paz Financeira. Só que só tem lá nos Estados Unidos, né? Um curso bem legal, eu nunca fiz, mas ouvi relatos de pessoas que fizeram. E mesmo sem universidade, sem essa universidade dele, só de ler os artigos que ele escreve, ouvir os comentários que ele faz, já dá pra gente extrair muita coisa que dá pra gente fazer uma virada financeira na vida. Eu sempre fui muito comedida com dinheiro, tanto eu como meu marido. A gente fez uma coisa que eu nem sei se é certo ou não, sei que agora deu certo, né? Porque a gente tá junto, casado, agora esperando nossa primeira filha, mas que foi arriscado, mas a gente namorava à época e a gente já estava investindo nosso dinheiro junto. Então, desde muito novo a gente começou a guardar dinheiro junto e não sei se isso tá certo ou não. O Dave Ramsey recomenda não fazer isso antes do casamento, né? Só depois. Sei que pra gente deu certo, na nossa história deu certo e até hoje a gente tem essa consciência das finanças e a gente tem as mesmas ideias, os mesmos objetivos e isso ajuda muito. Então acho que a primeira dica que eu gostaria de dar é isso, é das pessoas que estão envolvidas na vida financeira familiar estarem todas com o mesmo objetivo. Então, se o objetivo é se livrar das dívidas, acho que está todo mundo focado naquilo, todo mundo determinado a economizar mais, etc. Então, por isso que no primeiro vídeo que eu fiz, que eu falo para elaborar um orçamento familiar é você pegar todas as receitas, ou seja, tudo que entra de dinheiro e distribuir para cada categoria de gasto. E todo o dinheiro tem que ser destinado a uma categoria, o que não significa que você deva gastar tudo que você recebe. Não, você pode ter a categoria que é guardar dinheiro, investir e etc. Mas todo centavo que entra tem que estar destinado a uma categoria. Então, quando você for elaborar esse orçamento familiar, você está com as pessoas que contribuem ou, né, com as receitas, mas principalmente com as despesas, para que todo mundo esteja no mesmo barco, remando na mesma direção, porque isso faz total diferença. A Sandra Sanches que escreveu, eu sei que ela falou que tem uma filha, não sei se ela é casada ou não, mas é importante sentar com essa filha, dependendo da idade, acho que ela também não comentou a idade, mas e fazer isso junto, porque todo mundo, sabe, com a mesma ideia, com a mesma energia, acho que flui melhor. Além disso, uma coisa interessante de se observar, a Sandra comentou que ela é professora. Eu só tô falando as coisas que a Sandra comentou, porque assim, algumas pessoas me escrevem e-mail. Então a Marilza, por exemplo, já tá me escrevendo e-mail. Nunca vou comentar nada aqui do que ela me escreveu no e-mail. Mas a Sandra escreveu num comentário, então tá aberto para todo mundo o que ela falou, por isso que eu tô citando.
Mas só para, né, pontuar depois desse parênteses, mas ela comentou que ela é professora e não recebe um salário tão alto. E isso não é um problema, né? Não é porque você não recebe um salário muito alto que você tem problema financeiro. Porque você pode receber, sei lá, 50 mil reais, e se você gastar 60 mil reais por mês, você tem problema financeiro. Na outra mão, se você ganhar 2 mil reais e gastar 1.500, você é financeiramente saudável. Ou seja, a fórmula de ser financeiramente saudável é justamente gastar menos do que você recebe. Então, para isso, você tem que ver um nível de vida abaixo daquilo que você poderia pagar, porque você tem que guardar dinheiro, né? E uma coisa que eu e meu marido sempre fizemos é nunca, em hipótese alguma, contrair dívidas. Eu sei que depois ela já comentou que tem dívidas, eu vou falar aqui o que o Dave Ramsey fala para saldar as dívidas, mas se você ainda não contraiu dívida, pense nisso, não vale a pena contrair dívida. É melhor você esperar mais para comprar aquela determinada coisa para quando você tiver dinheiro do que comprar e depois ter problema para pagar e etc. Então é uma coisa que a gente nunca fez, nunca teve dívida e pretendemos continuar assim. Porque, nossa, isso dá uma tranquilidade enorme e a tranquilidade financeira traz muita felicidade, traz muita paz de espírito, então eu recomendo. Então, se você puder, não faça dívidas, em hipótese alguma. Então vamos lá, o Dave Ramsey, ele cita uma fórmula de como começar, que ele organiza em baby steps, 7 baby steps. Então são passos de bebê, então são pequenos passos que você vai dando para você chegar ao seu sucesso financeiro. O primeiro baby step é guardar $1.000, que esse seria um fundo de emergência. Ele fala em $1.000, não sei se consideraria R$1.000 ou talvez realmente converter, mas sei lá, talvez, sei lá, R$2.000, porque esse fundo de emergência é realmente para emergências, para um pneu furado, para uma despesa médica que você não estava contando, coisas do tipo. Então, sei lá, R$2.000, algo em torno disso, até mais se for ver a taxa do dólar, mas pelo menos R$2.000 para um fundo emergencial. E esse dinheiro você não mexe, você só vai mexer para emergência mesmo. Então você tem que deixar ele acessível, pode ser dinheiro mesmo, vivo, guardado na sua casa, pode ser no banco, numa poupança, qualquer coisa que você possa tirar rapidamente. Não vai colocar no investimento que depois, se você tirar, você perde dinheiro. Então não pode ser um investimento a médio e longo prazo. Tem que ser algo acessível para você tirar se tiver alguma emergência. O segundo baby step é livrar-se da dívida, de todas as dívidas, exceto hipoteca da casa. Então o que ele fala? Você vai listar todas as dívidas que você tem num papel e o valor que você tem de dívida. E aí você vai pegar a menor dívida, a menor em valor, onde eu devo menos, não importa se os juros são mais altos ou qualquer coisa do tipo. Você pega a dívida de menor valor e começa pagando essa dívida. Por quê? Porque ele fala que psicologicamente você vê que você está tirando dívida da frente, vai te impulsionar a continuar nesse caminho de matar todas as dívidas. Ele fala que é um efeito bola de neve. Então, lista todas as dívidas e começa a quitá-las por ordem de tamanho. Tem sempre da menor para maior. O baby step número 3, ele fala para você guardar de 3 a 6 meses de despesas mensais da sua família. Então, sei lá, sua família gasta R$1.000 por mês. Então você vai guardar R$6.000 num outro fundo, diferente do fundo emergencial, que é para caso você perca o emprego, caso você não possa trabalhar por 6 meses. Então você tem 6 meses, ele fala de 3 a 6, mas eu faria nos 6 mesmo. 6 meses da sua vida garantida para você se organizar e conseguir novamente, conseguir um trabalho, etc. Então, 6 meses de despesas da sua família. Aí você tem que calcular quanto que isso, o orçamento ajuda, né? Quanto a gente gasta por mês? X. Então tá, X vezes 6, tem que guardar esse montante para caso você perca o emprego e etc.
E o que é o mais importante, né? O que vai te ajudar a conseguir pagar a dívida? O que vai te ajudar a conseguir guardar o fundo emergencial e esse fundo de 6 meses de vida? É justamente organizar o orçamento. Então, se você precisar cortar alguma despesa no orçamento, corte. Então, se você vir eventualmente que você não está conseguindo pagar, sei lá, empregada doméstica, corta. Se você não estiver conseguindo pagar a internet rápida, diminui, sabe? Então, assim, tem que adaptar o orçamento, tem que sobrar dinheiro para pagar dívida, tem que sobrar dinheiro para guardar. Então, é no orçamento que você vai conseguir fazer isso. O Baby Step 4 é investir 15% da entrada, ou seja, de toda a receita da família, para aposentadoria. Então, depois que você pagou todas as dívidas, exceto sua casa, está livre das dívidas, você vai guardar 15% de tudo que você ganha, tudo que sua família ganha, para aposentadoria. Aí você vai escolher o melhor lugar, o melhor investimento para guardar 15% para a sua aposentadoria. O Baby Step 5 é para quem tem filhos. Depois que você já estiver guardando 15% para a sua aposentadoria, você vai começar a guardar e juntar dinheiro para a faculdade dos seus filhos. A gente sabe que faculdade às vezes é cara e tudo mais, então já se programem para ter essa despesa. Nós, desde que planejamos ter filhos, nós já fizemos uma poupança, não é poupança porque eu acho péssimo esse investimento, mas é um fundo no Tesouro Direto destinado para ela. Então, isso é importante, né? Então, um dinheiro que vai ser destinado depois para os seus filhos. No caso, a gente só tem um, que ainda nem nasceu, então ela já tem lá o investimento dela, que aí ela vai receber, ou a gente vai pagar a faculdade, que seja, mas para quem tem filhos, começa a guardar dinheiro para a faculdade dos filhos ou para os filhos. Tô falando para os filhos porque às vezes, né, vai para uma faculdade pública e nem precisa desse investimento, então o dinheiro fica para ele. Aí o Baby Step 6 é terminar de pagar a casa. Eu sei que nem sempre é fácil, né? A gente sabe o quanto é caro comprar um imóvel aqui no Brasil e tudo mais, mas é uma coisa que vale a pena. Você não ter a dívida de uma casa, você não ter parcelas gigantescas de hipoteca para pagar, é um bom avanço. Então, se você puder se organizar para comprar um imóvel à vista, melhor ainda. Mas se você tem essa despesa de hipoteca, agora é a hora de começar a destinar todo o valor que sobra, porque você não está mais pagando nenhuma outra dívida, para quitar a sua casa o mais rápido possível. E o Baby Step 7 é aumentar o investimento da aposentadoria. Então, depois que você está com a sua casa quitada, dívidas quitadas, já tem o fundo emergencial, já tem o fundo de 6 meses, já está guardando para aposentadoria, já está guardando para o seu filho, para os seus filhos, aí você começa a investir mais para sua aposentadoria. E isso eu não estou falando só de contribuição do INSS, não, é uma aposentadoria assim, um dinheiro para você ficar mais tranquilo depois que você não estiver mais trabalhando, então é além, né? Eu pago INSS, sou super a favor de pagar, mas além disso fazer um outro fundo para você juntar dinheiro para aposentadoria, para ter uma vida mais tranquila futuramente. Então não sei se eu falei muito rápido. Sei que para quem fala inglês vale a pena procurar os vídeos do Dave Ramsey, são dicas excelentes. Eu acompanho muito ele tem livros ótimos sobre educação financeira e realmente você pode mudar a sua vida. Claro que depende de você, né? Ele não faz nenhuma mágica, você tem que querer, mas seguindo esses passos que ele desenvolveu ao longo de muitos anos, você consegue ter sua liberdade financeira, você consegue ter paz financeira, né? Então vale a pena seguir. Então, Sandra, espero que tenha te ajudado. Foi só um resumo do que o Dave Ramsey fala. Eu acho que assim, depende muito mais de você, da sua vontade e daquilo que eu te falei. Independente do quanto você ganha, saber guardar dinheiro, saber viver um pouco abaixo do valor que você ganha e sempre guardar dinheiro. E a partir de agora tentar não fazer novas dívidas, né? Então só pagar essas dívidas antigas para você depois seguir sem nenhuma dívida. Depois vai dar nossa, só de pensar, né, em conseguir quitar todas as dívidas deve ser um alívio,
Então faça isso, destine todo o seu esforço agora para pagar essas dívidas, para fazer esses 7 passos dele e depois você vai ficar muito melhor organizada financeiramente e você vai ver que sobra dinheiro sim para você pensar no seu futuro, para sua aposentadoria, para os seus filhos. Então eu espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, Sandra e qualquer outra pessoa pode escrever abaixo que eu tento responder. E é isso.